Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Interessante como esse vídeo deixa a gente nervoso, né? Dá uma responsabilidade. Glórias. Isso. Amém, amados. Nessa manhã, eu vou tentar fazer algo aqui, tá? Que eu nunca fiz. E eu espero que eu possa contribuir para você compreender melhor o que eu quero transmitir, né? Em vez de confundir mais a sua cabeça. Mas para isso eu queria pedir um favor de antemão, tá bom? Eu queria pedir para que todos viessem para as primeiras cadeiras. Enquanto tiver cadeira vazia aqui na frente, não sente lá atrás, venha mais para frente possível, tá? Por favor, vamos lá? Preciso muito do apoio de vocês. Nós vamos iniciar lendo o nosso texto base. Eu não chamaria isso aqui de uma pregação, mas que seja o propósito de Deus, né? Se eu conseguir usar esse quadro, amém. Se eu não conseguir, ele já cumpriu o propósito dele ali com aquelas 3 palavras. Eu queria pedir para projetar, por favor. Não sei se vocês vão conseguir ver, o quadro está na frente. Marcos 3, versículo 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Aleluias. Olha esse texto, diz assim: Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. E eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para esses 2 ele chamou de apóstolos. Vou aproveitar e vou colocar outra palavra aqui. Apóstolos. Ok. Amados, antes de eu entrar em tudo isso aqui que a gente vai estar falando, né? Nós tivemos na sexta-feira mensagem muito edificante, sábado também. Ontem o líder ele falou um pouco a respeito do multiplicar, né? Do discipular, do ganhar de forma efetiva. Eu quero primeiro usar essa expressão aqui: ganhar. O que seria, pastor, na missão do reino, ganhar? O que seria ganhar? Diga comigo: ganhar é levar alguém a entregar o seu coração a Jesus. O ganhar é fazer com que uma pessoa ela sirva a Deus, ela se renda a Jesus e ela confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que essa é apenas uma etapa de muitas outras etapas. Depois do ganhar, temos o consolidar. Vamos lá, diga consolidar. E o que seria o consolidar? Interessante, irmãos, tudo está cooperando. A caixa do consolidar é maior do que a do ganhar. Sabe por quê? Porque, irmãos, o difícil não é o ganhar. Só esse ano essa igreja ganhou mais de 50 pessoas. Entendeu? O difícil é, diga assim, o consolidar é o mais difícil. O que é o consolidar? Diga assim, é firmar os passos dela em Cristo. Ou seja, aquela pessoa que entregou o coração a Cristo, ela não pode desistir de servir a Cristo. Ela não pode desistir nos momentos difíceis, ela não pode desistir na caminhada. Mas para isso nós precisamos ajudar ela. Porque se ela estiver sozinha na caminhada, às vezes ela vai desanimar, ela vai encontrar alguma dificuldade e vai desistir da caminhada.
Então, consolidar isso, a gente acompanhar aquela pessoa até ela ficar firme, diga firme. Até que ela chegue a uma maturidade que ela diga: não, eu não abro mão de Cristo, eu não vou largar Cristo por nada. Isso é consolidar. E o discipular? O que é o discipular? Projeta Mateus 28, versículo 19, depois a gente volta para esse. E 20. Projeta lá o 20, especificamente. Ó, 1, 2, 3 e... O discipular é ensinar aquela pessoa a quê? A obedecer os mandamentos, os direcionamentos, tudo que Jesus ordenou. O discipular é você treinar ela, você ensinar ela, ensiná-la a permanecer firme, a servir a Deus, ensinar ela sobre os decretos do reino, ensinar ela sobre a visão do discipulado, ensinar sobre a fé. É você pegar, sabe, o discipular é você literalmente pegar pela mão da pessoa, né, Samuel? Pegar pela mão da pessoa. Isso é o discipular. Olha, para subir na escada você tem que levantar o pé. Isso, levanta o outro, levanta o outro, levanta o outro. Isso é discipular. Discipular é, olha, vamos orar e ensinar a pessoa. Talvez ela tenha dificuldade, talvez ela sente que não ora ainda. Aí você vai conduzir ela. Ensina a oração que Jesus ensinou. Ensina ela, olha, quando a gente ora, é importante a gente louvar a Deus, é importante a gente exaltar a Deus, é importante a gente agradecer a Deus, é importante a gente interceder pelos outros. E aí também é importante a gente colocar as nossas petições. Aí talvez aquela pessoa que chegou na igreja e não sabia como orar, você ensinou ela, conduziu ela. Isso é discipular. Ok? Obrigado, Samuel. Em nome de Jesus. Tá? Isso é o discipular. E depois que ele aprendeu, agora ele será enviado. Enviado para quê? A fazer o mesmo. Enviado para ganhar, para consolidar, para discipular. Isso é o enviar. Então, dentro de todo esse processo aqui, nós precisamos entender uma coisa: que isso aqui não pode acontecer se não houver discípulos. Isso aqui não acontece se não houver discípulos. Alguém que foi ganho, alguém que está sendo edificado, consolidado, alguém que está sendo discipulado, treinado para ser enviado. Então eu quero falar um pouquinho a respeito disso aqui. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral de tudo que já foi falado. Nós vamos falar sobre um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre o que é o discípulo, né? Qual é a visão que Jesus tem com relação ao discípulo? Será que a gente não perdeu o significado dessa palavra? O que será que de fato é ser discípulo? Vamos lá, eu preciso trazer uma informação nova e talvez assustadora para vocês. Eu sei que durante toda a Bíblia a gente tem muitas histórias de discipulado e isso não é novo. Nós temos, por exemplo, João Batista, que anteveio a Cristo. E João Batista, ele também fez discípulos. Havia os seguidores de João. Só que João Batista, ele tinha dois principais propósitos, né? Ele tinha que preparar o caminho do Salvador. E como que ele preparava o caminho do Salvador? Ele preparava o caminho do Salvador
pregando uma mensagem pesada para que gerasse arrependimento. Diga arrependimento. E a segunda coisa que João Batista fazia era batizar. Ele batizava com o batismo nas águas. E quando aquela pessoa que se arrependia era batizado nas águas, ele se tornava um discípulo de João, um seguidor de João. Ele se tornava um discípulo de João Batista e ele ia seguir todos os ensinamentos de João, até que Cristo viesse e João transferisse esses discípulos para Jesus. E foi o que aconteceu. Chegou um momento que o discípulo de João falou: oh, João, e agora o Messias está aqui, o que a gente faz? João disse: olha, agora vocês seguem ele. Mas por que eu disse que ia trazer informação nova? Porque na tradição judaica, nós já aprendemos aqui na igreja que batismo vem da palavra grega batismo, que significa imersão. Mas na tradução judaica o batismo já existia antes de João. E como é que o batismo existia? Como é que era essa questão do batismo? Na tradição judaica o batismo era o seguinte: um mestre judeu, um mestre, um doutor da lei, alguém que tinha conhecimento, quando ele ia formar os discípulos dele, ele chamava, ele ia treinar pessoas. Então ele chamava, né, o A, o B, o C, o D. E aquele discípulo, para ser discípulo e treinado por aquele mestre judeu, ele tinha que fazer uma coisa: ele tinha que participar de um batismo que era uma declaração pública que ele estava comprometido em seguir todos os ensinamentos daquele mestre, e a partir daquele momento ele estaria comprometido em ser igual ao seu mestre. Então era feito esse batismo para ele se tornar um seguidor. Um seguidor. Então, querido, isso nos leva a entender que o discípulo, diga assim, o discípulo é alguém que está comprometido em seguir fielmente os ensinamentos do seu mestre. Jesus é o nosso mestre. E um discípulo é aquele que ele se compromete publicamente em seguir fielmente à risca os ensinamentos do seu mestre. Então, ser discípulo é ser imitador daquele que te ensina. Diga, imitador daquele que me ensina. É se identificar em todas as áreas da vida do mestre. Só que isso aqui se perdeu. Quando Jesus veio fazer discípulos, essa visão do discipulado, ela estava muito religiosa. Quando Cristo veio à terra, o que predominava de cultura era a influência do helenismo. O helenismo, né, era a cultura que predominava através dos gregos. Tem pontos positivos, mas tem um ponto negativo do helenismo. Um dos pontos negativos do helenismo é justamente a visão filosófica. E na visão filosófica, eles mudaram o conceito de discipulado. Porque na tradição antiga, o discípulo, ele era chamado e ele tinha uma confissão pública: eu vou seguir fielmente os ensinamentos. Então, o discípulo, ele convivia com o mestre. Ele não via o mestre uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. O discípulo, diga assim, convivia com o mestre. E o que isso significa? Isso significa que não tinha como o mestre mostrar uma vida para o discípulo que ele não tinha. Não tinha como o mestre, o líder, sabe, ensinar uma coisa e fazer outra, porque o discípulo convivia com o mestre. Só que veio metodologia de ensino do helenismo, a filosofia, os filósofos.
E o discipulado não se tornou mais algo prático, mas apenas teórico. O professor vai na sala de aula, num quadro como esse, e diz para você o que você tem que fazer, te ensina o conteúdo. Depois ele vai embora, você não convive com ele, você não tem experiência com ele, você não sabe nem se o que ele está falando, ele vive. Mas no discipulado não pode ser assim. No discipulado, o líder tem que, viver o que fala, viver o que ensina. E o discípulo está presente, convivendo com ele, e o discípulo percebe que a vida dele é uma vida íntegra. Então o discípulo absorve aquele estilo de vida para a vida dele. O discípulo começa a absorver identidade. O caráter do próprio mestre passa a ser inserido no caráter do discípulo. Foi o que aconteceu com os discípulos. O caráter de Cristo foi imprimido nos discípulos. Então, querido, acontece muito o discipulado teórico. E Jesus chegou e ele percebeu logo que estava tudo bagunçado, e eles estão errados. Aí ele chega para os líderes judeus e diz assim: olha, vocês colocam cargas, ensinamentos pesados, ensinam os discípulos de vocês a fazerem tudo, mas vocês fazem o contrário. Isso não é discipulado. O discipulado é a convivência do discípulo com o mestre. O discípulo assume o comprometimento de seguir fielmente os ensinamentos, de querer se tornar igual ao seu mestre, e o mestre naquela convivência que não pode ser de duas caras, íntegra, fiel, verdadeira, consegue transmitir essa identidade para o discípulo. Metodologias de ensino que faz a gente ter uma percepção às vezes errada do discipulado. Então no discipulado, querido, não era na eloquência. O discipulado é na observância. O discipulado é perto. Por favor, Marcos 3, versículo 13. Diga assim: o discipulado é perto, não é de longe. Jesus subiu ao monte e chamou o que eles quis, e eles foram para onde? Para perto de Jesus. E Jesus disse para os discípulos, ele chamou para perto. Vem, Gustavo, para perto. Vem, outro Gustavo, para perto. Para perto. Para perto. Convivência. Vem, Ricardo, para perto. Porque assim, na convivência há uma transferência. O discipulado de Jesus não era: olha, façam isso, tchau, mês que vem a gente se encontra. Não. Discipulado, para funcionar, precisa de relacionamento perto. Para o discipulado funcionar, nós precisamos estar perto. Na tradução judaica, quando aquele judeu mestre ia formar seu discípulo, havia um comprometimento deles públicos através de um batismo. E esse comprometimento era: vocês vão para perto, vem para perto. Aí eles iam para perto. Quando o discípulo fazia aquele ato batismal, era como se ele estivesse falando assim: eu estou comprometido em ser um com o meu mestre, aprender com ele, ser igual a ele, estar perto dele e seguir fielmente os seus ensinos. Aí com o helenismo veio essa filosofia, que é esse método de aula que a gente tem hoje. Você não conhece o professor, você não sabe da vida dele, você não sabe nem se ele cumpre o que ele está falando. Aí o professor de ética vem lá e diz assim: olha, ética é isso, ética é aquilo, ética. Mas você não sabe se ele é ético na sociedade. Por favor, não estou desrespeitando o professor, só estou usando um exemplo. Eu considero demais professores, e sou grato pelos que eu tive na minha vida, tá? Só estou exemplificando algo, que discipulado é estar perto. E foi isso que Jesus fez. Jesus não se encontrava com o discípulo uma vez por mês. Jesus estava com o discípulo todos os dias. Era para almoçar na casa de Zaqueu, Jesus estava sozinho lá, o discípulo estava lá.
Na casa de Simão, o discípulo estava lá. Era no pescando, o discípulo estava lá. Porque discipulado é isso, é transferência. Próximo. Deus abençoe os discípulos. Só vamos afastar um pouquinho, só um pouquinho, viu? Em nome de Jesus, obrigado. Então, amados, nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, que o discipulado, ele, no Antigo Testamento, era juntos. Deixa eu tentar ajudar aqui. Juntos e no tempo. Aí você olha, como assim, pastor? Junto e no tempo. Vamos lá, discipulado no Velho Testamento. Eli e Samuel. Samuel foi levado para onde? Para o templo, para estar servindo no templo, mais perto de quem já tinha experiência. Quem é que já tinha experiência? Sacerdote Eli. Samuel estava lá perto de Eli no templo. E Samuel estava sendo treinado para ser o sucessor de Eli. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto. E de repente, eles estão dormindo. Isso significa que eles tinham uma, diga convivência. Diga convivência. Eles estavam, e quando chega horas da noite, Samuel ainda não ouviu, escuta uma voz: Samuel, Samuel. E ele levanta, chega para Eli: o Senhor me chamou? Não, não chamei. Samuel, Samuel. O Senhor me chamou? Não, não chamei. E ele volta a deitar, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel vai lá: o Senhor me chamou. E ele diz: olha, ele entendeu, Deus está falando com esse camarada e ele não está entendendo. Deixa eu ensinar para ele o que ele tem que fazer quando ele ouvir a voz de Deus. Ele diz: olha, da próxima vez que você ouvir, você vai falar: eis-me aqui, Senhor. Pode falar que o teu servo ouve. E na quarta vez, quando Deus falou: Samuel, Samuel, diga assim: ele já tinha sido instruído no que falar. Então ele falou: eis-me aqui. E o Senhor falou com ele. Quando nós vemos, por exemplo, Elias e Eliseu, discipulado é junto. Eliseu, fique aqui que eu vou em tal lugar. Não, eu não fico. Discipulado é junto. Eliseu seguiu. Fique aqui que eu vou em tal lugar. Não, não fico, que eu vou. Discipulado é junto. Fique aqui que eu vou em tal lugar. Não, não fico. E quando chega diante do Jordão, Elias bate a sua capa, atravessa o Jordão, e o Eliseu atravessa junto. Ele sabia que o Senhor levaria o seu líder, o seu mestre. Ele era discípulo. E ele faz até um pedido ousado, né? Eu quero ter o dobro da unção que você recebeu. Jesus falou isso para nós. Se a gente crer, através do nome dele, faria os sinais que ele fez e outros maiores. Porque discipulado é convivência. Então você vai ver isso. Só que aí, querido, isso aqui no Antigo Testamento. Quando Cristo veio e Jesus chegou à terra, a cultura que predominava era a cultura do helenismo, a cultura dos gregos. E no ano muito antes de Cristo, aconteceu a primeira diáspora dos judeus. O que significa isso, pastor? Os judeus foram espalhados pela primeira vez quando o primeiro templo que Salomão construiu foi destruído. Quando o primeiro templo que Salomão construiu foi destruído, os judeus sentiram falta de ir para o templo. Eles queriam ir para o templo, mas não tinha templo. Então foi criado o quê? Sinagoga. Foi criado sinagoga, porque o judeu tinha falta de fazer o seu ato religioso, sua oração, e por isso foi criada a sinagoga. A primeira sinagoga judaica registrada é a sinagoga de Jericó, se não me engano, muitos anos antes de Cristo.
Aleluia, Jesus. Não estou com muita informação aqui. Deixa eu só compartilhar para vocês. Dar uma abertura aqui. Eu estava preocupado com a conferência, preocupado com os vídeos, preocupado com as ministrações, né, com quem ia ministrar. E essa preocupação toda, quando chega ontem, é eu que vou pregar amanhã. É eu que vou ministrar amanhã. E eu falei, meu Deus do céu, eu só estava com uma ideia do que eu ia falar. Cheguei em casa ontem à noite, falei, não, tenho que colocar em prática aquela ideia que o Senhor já colocou no meu coração. Irmãos, o computador deu problema, travava. Quando deu 3h30 da madrugada, eu desisti do computador. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou dormir pelo menos 2 horas. Aí eu levanto 6 horas em ponto. Deixa esse computador descansar também. Levantei 6 horas para concluir esse conteúdo. E achei que ainda não dá, mas deu certo para a glória do Senhor. Então tem muita informação aqui, mas vamos lá. Na mentalidade judaica antiga, o discipulado era convivência, né? Era convivência. No período que Jesus veio, quando Jesus chegou, já havia a instituição das sinagogas. Então o discipulado era na sinagoga. Os fariseus, os saduceus, aqueles mestres da lei, como é que eles discipulavam? Não era junto e no templo. Na verdade no templo tinha, mas o principal propósito era sinagoga. Mas não era um discipulado junto. Era apenas um ato religioso ali na sinagoga. E não tinha aquele acompanhamento. Sabe? Como Jesus. Tudo isso porque um sistema político que predominava estava mudando isso. Por isso que eu falei, tem uma informação positiva e uma negativa. Essa é negativa. A informação positiva é que havia um sistema grego que não era um sistema religioso. Diga, não era religioso. Diga assim, era um sistema de governo. E o sistema de governo que os gregos tinham não era religioso igual a sinagoga, não tinha nada a ver com religião. Chamava-se eclésia. Esse era o sistema de governo dos gregos. Então quando Jesus chegou, ele disse assim, peraí, eu vou formar discípulos, mas esse modelo aqui de religioso não serve para me formar discípulos. Não, esse modelo de sinagoga não dá para me formar discípulos. Ele vem implantar a igreja. Então Jesus vem e faz isso aqui, ó. Ele pega um modelo que já existia e ele faz discípulos dentro desse modelo de eclésia, modelo de governo dos gregos. E nós vamos chegar lá. Deixa eu ver se eu não estou pulando alguma coisa aqui. Aleluia, Jesus. Quando Jesus chega, ele encontra uma metodologia de religiosos. Projeta Mateus 23, do 1 ao 7. Jesus encontra uma metodologia de discipulado de religiosos. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Como é que um líder vai gerar um discípulo ensinando a fazer uma coisa, mas fazer diferente? Fala algo e faz contrário. Isso não é discipulado. Próximo. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mandam eles mesmos, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar estes fardos. Porque o discipulado é unidade e ajudar um ao outro. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Veja como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa.
e nos braços, e olha os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra de onde é que eles gostavam? Sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamado de mestre. Para quê? Então, como é que os mestres fariseus falavam e faziam? Eles treinavam, ensinavam, porém faziam diferente. Eles queriam ser honrados, mas não estavam dispostos a ajudar. E Jesus disse: dessa forma eu não quero implantar o discipulado na terra. Então, querido, Jesus veio implantar a sua igreja. E quando ele se depara com a metodologia de discipulado da sinagoga, ele diz: não serve. O que era a sinagoga, pastor? Sinagoga era o local de pessoas religiosas que apenas esboçavam uma aparência exterior, mas eram diferentes no seu interior. A sinagoga era tipo assim, um lugar que a pessoa ia para tipo assim: eu quero que todo mundo me veja lá e vai saber que eu sou um bom religioso. Eu quero que vejam a minha oração, para eles falarem que eu oro, mas é só na sinagoga mesmo. Porque em casa não tem comunhão com Deus, em casa não tem comunhão com a palavra, é só na sinagoga. Nós corremos um grande risco de transformar isso aqui em uma sinagoga. Nós vamos entender já por quê que a gente corre esse grande risco. Então, na antiga aliança, eu já falei, discipulado era junto e no templo. Nós vemos casos de profetas, né, que foram instruídos. No período de Cristo era nas sinagogas. Mas Jesus, ele faz diferente. Ele tira os discípulos das sinagogas. Ele diz: não, aí dentro vocês não vão cumprir o ID. Eu vou trazer vocês para o relacionamento pessoal. Eu vou instruir vocês. E vocês vão para fora da sinagoga, e não para dentro da sinagoga. Ser um bom religioso. Muda só esse fundo aí que está gostoso, mas está gerando sono também. Coloca um piano ali mais alegre, por favor. Aleluias. Então, no texto que nós lemos de Marcos 3, do 13 ao 14, Jesus faz isso. Ele chama os 12. E ele chama os discípulos para perto e ele escolhe 12. Se ele escolheu 12, é porque, diga assim, tinha mais do que 12. E aqui Jesus tem um propósito. O propósito dele é o quê? O propósito de Jesus é fundar a sua igreja na terra. Mas para isso ele ganha, treina, discipula e envia. Jesus começa a formar os discípulos para só então formar a sua igreja. Jesus só vai falar lá na frente em Mateus, se não me engano, 16, 18, acho que é 18, 16, uma coisa assim, que ele diz: porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Na tradução original significa: Pedro, porque tu é pequena pedra, tu é apenas um pedregulho, mas sobre esta pedra, que sou eu, não é sobre Pedro, edificarei a minha igreja. Só que antes de Cristo vir fundar a igreja, o que ele faz? Diga assim: discípulo. Diga assim: discípulo vem antes de igreja. Diga assim: o ajuntar dos discípulos é a igreja. Isso significa que não existe igreja sem discípulo. E quando a gente entende o que é discipulado, a gente começa a entender que às vezes um lugar onde a gente acha que é igreja não é igreja, porque o que tem lá não é discípulo. E se não é discípulo, não é igreja, porque não existe igreja sem discípulo. Precisamos ser discípulo para ser igreja. Então os discípulos surgem antes da igreja. Eles se ajuntam a Cristo, 1, 2, 3, 12, 70, né? De forma prática, de relacionamento. Mas para isso Jesus traz eles para perto.
Diga assim: eu preciso estar perto. Quanto mais perto do seu líder, mais você é preparado para ser enviado. Quanto mais perto do seu pastor, mais você é preparado para ser enviado. Queridos, eu tenho certeza que o seu líder já te chamou para perto, que o seu pastor já te chamou para perto. Diga assim: e só discípulo é que vai para perto. Diga: é só discípulo que se aproxima. Aqui está uma grande questão. Por que às vezes na igreja não tem discípulo? Porque nós não queremos andar junto. A gente não quer estar perto. A gente fala mal de um líder, fala mal de outro líder, fala mal do pastor, fala mal daquilo, e a gente não se aproxima. Não é porque não tem um convite para estar perto. Há convite para estar perto. E é claro que esse convite não pode ser feito só quinta-feira, no dia da célula. Esse convite tem que se estender toda semana. Eu tô me sentindo cobrado agora pelo convite que eu recebi ontem, né? Do Guaraná. Pastor, vamos pro Guaraná. Eu vou me justificar que ontem eu tinha essa palavra. Fiquei a meia noite todinha para trazer ela para vocês. Mas discipulado é isso. Pergunte para o seu vizinho: você está perto do seu líder? Literalmente aqui, né? Está bem pertinho. Pergunte para ele: você está perto do seu pastor, da sua pastora? Diga: se aproxima. Quanto mais perto, mais preparado para ser enviado. Mas você vai absorver os ensinamentos, mas você vai ser treinado. Então não se afaste. Jesus veio fundar a igreja na terra, e ele vem e forma os discípulos. E que eu acho incrível, porque esse modelo aqui que Jesus vai implantar na sua igreja, esse modelo aqui chamado Eclésia, Jesus se baseou no modelo de governo dos gregos para fundar a sua igreja. Ele não se baseou no modelo da sinagoga para fundar a sua igreja. E dentro desse modelo, o que seria a Eclésia? Quem assistiu aqui o filme 300? No filme 300, eu sei que você vai lembrar. Irmãos, tudo que eu estou falando, 90% está aqui, ó. Viu? Esse livro aqui, quem tem esse livro aí? Lê esse livro, irmão, tá? No filme 300, nós temos lá, acho que é o Leônidas, né? Liderando os 300 naquela batalha dos espartanos contra os gregos, né, na Grécia. E o que mais marca a gente é aquela batalha terrível. Mas a gente não atenta para que antes daquela batalha acontecer, foram chamados alguns. Pacheco, foram chamados Fernando, foram chamados, né? O Anderson, foram chamados. Luiz Otávio, foram chamados. Chamando os espartanos para a batalha. E antes dele partir para a batalha, venham para cá. Para cá, varões. Eles tiveram uma reunião. Diga: reunião. E a reunião era para discutir como a gente vai fazer para enfrentar os gregos, para enfrentar a Grécia. Como a gente vai fazer? E eles criavam uma estratégia. Essa reunião, alguns eram chamados e convocados, e eles se reuniam, estavam juntos, discutiam a estratégia, eram treinados e eram enviados. Naquele filme há uma reunião, traçando planos para ir conquistar. Então o que os gregos faziam? Eles faziam isso. Essa reunião é chamada de Eclésia. E quando eles queriam conquistar um território, eles faziam reunião da Eclésia. Eles instruíam conforme todos a cultura grega, língua grega, para que esses que estivessem na reunião fossem capazes de chegar em um lugar e ensinar outros povos aquela cultura. Então
Então ele se reunia e enviava. Vão lá, juntos, lá no irmão Elcio. Isso. E ensina a cultura grega para ele. Eles eram enviados. O que Jesus fez no texto que nós lemos, Marcos 3:13. Olha o que Jesus fez. Jesus chama eles para perto, para quê? Próximo, para serem enviados para anunciar o evangelho. O que é o evangelho? Pode sentar, obrigado. O que é o evangelho? Diga assim: o evangelho é a cultura do céu. Irmãos, e o mais incrível disso é que, olha só, os gregos treinavam aquele grupo na cultura grega para chegar em um território e ensinar a cultura grega. É como se, por exemplo, aquele grupo ali, ele não fala inglês. Aí um grupo é treinado para ensinar inglês. Aí eles vão até lá. Bom dia. Vou ensinar para vocês como se fala bom dia em inglês. Tá bom? Diga good morning. Good morning. Não sei nem se a expressão está correta, né? Acho que tá, né? Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Uau, parabéns. Pronto. Foram treinados, né? Era isso que eles faziam. Aí o que Jesus fez? Chamou o discípulo. Mateus 7, a partir do 7 você vai ver Jesus só instruindo, para que eles fossem pregar o evangelho. Só que antes disso, diga assim, antes disso, havia uma eclésia no céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Diga assim: e o Pai foi tirado, perdão, o Filho foi tirado dos céus, enviado para a terra, para trazer a cultura dos céus. E nós aprendemos, os discípulos aprenderam a cultura do céu. E agora Jesus treina eles, ensina eles a fazer o mesmo. Para fazer o mesmo. Ô querido, discipulado não é teoria. Discipulado é prática e relacionamento. Aleluias. Os discípulos que formam a igreja são estudantes. Porque a eclésia é isso. A eclésia é, diga, chamados para fora. Isso é eclésia. Quando Jesus quer implantar a sua igreja, projeta Mateus 16, 18. Eu acho que o texto é esse. Mateus 16, 18. Portanto eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Está vendo aquela palavra igreja ali? Aquela palavra não existe na Bíblia, só na Bíblia em português, viu? O que você está falando, pastor? A palavra igreja não existe na Bíblia. A palavra original que Jesus disse ali não é igreja, é eclésia. Jesus não disse construirei a minha igreja. Ele disse construirei a minha eclésia. Ah, pastor, mas dá na mesma. Dá não, sabe por quê? Porque igreja hoje, para nós, sabe o que é? Sinagoga. Lugar de gente religiosa que só olha o defeito dos outros. Mas para Jesus, igreja, sabe o que é? É treinar para enviar. Treinar para enviar. É discipulado, é relacionamento. Isso é igreja. Então a igreja não é um lugar onde cultuamos. A igreja não é um lugar onde cultuamos. Diga assim: a igreja é o grupo que é treinado na cultura do céu para levar adiante essa cultura a outros povos. Então, os discípulos
disse assim, ó: construirei a minha eclésia, nenhum discípulo perguntou: mas mestre, o que é isso? O que é eclésia? Por que nenhum discípulo perguntou para Jesus o que era eclésia? Por que será? Alguém arrisca aí? Eles já sabiam. E por que eles já sabiam? Porque existia isso, irmãos, 554 anos antes de Jesus. Antes de Jesus já existia. Então, qual é, pastor, a aplicação para nós hoje, diante dessa palavra? Temos que tomar cuidado para não seguir esse modelo de discipulado e achar que isso é discipulado. Tanto nós somos líderes, quanto nós somos discípulos. Precisamos estar perto. Diga: estar perto. Olha só, entenda uma coisa: a eclésia significa tirados para fora. Jesus primeiro tirou os discípulos, trouxe para perto deles, treinou na cultura do céu, e depois disse que eles seriam eclésia. E eles entenderam a sua missão. Eles sabiam o que era eclésia. Ah, então eu sei o que o mestre quer que a gente faça. E depois que Jesus teve a sua ascensão aos céus, os discípulos começaram a cumprir. Eles começaram a ir. Então, o sentido de igreja para Jesus não é o mesmo que é para muita gente hoje nos dias atuais. Tem muita gente que acha que igreja é o seguinte: eu vou uma vez por semana na igreja, tá bom. Eu canto umas canções, tá bom. Isso não é igreja, isso é sinagoga. Isso não tem nada a ver com o propósito de Jesus. Ser igreja, primeiro, é ser discípulo, que aprendeu, que foi instruído, que está perto e que agora faz parte de um grupo que é enviado. Eu pergunto para você: o que nós viemos fazer no templo aqui, que a gente chama de igreja? O que nós viemos fazer aqui é o que nós estamos fazendo nessa conferência. É apenas treinamento. Diga: treinamento. A gente vem para a igreja, irmão, para ser treinado, para ser instruído. Para que a gente é treinado e instruído? Para que nós somos treinados e instruídos? Para ser enviado. Diga assim: o treinamento não pode ser só treinamento a vida toda. Tem gente que já está expert, sabe? Mas não quer ser enviado. Ele quer debater teologia, religião, versículo com os outros, e bate no peito: eu sei, tenho conhecimento sobre isso, eu conheço sobre isso. Igual Jesus falou: os mestres da lei, eles são treinados na lei, só não pratica. Querido, não quer na besteira de alguém te chamar para um desafio de debate, sabe, temas polêmicos. Não. Jesus não chamou a gente para ficar debatendo, não. Jesus nos chamou para sermos enviados, treinados e enviados. Então, por que muitas pessoas não querem liderar, não querem evangelizar? Porque não sabem o que é igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Quem é a igreja? A igreja não é o prédio, a igreja sou eu. A igreja é um grupo que é treinado e é enviado. Muita gente que não quer liderar, muita gente que não quer evangelizar, muita gente que não quer ganhar alma, não faz porque não sabe ainda o que é ser igreja. Guarde isso no seu coração. Então, querido, Mateus 28, 16 ao 20 fala que é ser igreja. Vão, preguem, ensinem, façam discípulos de todas as nações. Nós, como igreja, somos o governo de Deus, e temos que colocar a cultura do reino de Deus no coração de cada pessoa. Jesus, ele tirou esse modelo dos gregos e ele implantou a sua igreja. Jesus não usou a sinagoga, porque aquela sinagoga se tornou um lugar de religiosidade. E infelizmente
templos que são sinagogas, onde as pessoas criticam as novas que chegam na igreja, porque não está no mesmo padrão dela, não está no mesmo padrão de veste que ela, não está na forma que ela quer, então ela critica. Diga misericórdia. Porque se não for do jeito dela, se não for na tradição dela, se não for da forma que ela quer, aquela pessoa não serve para estar ali. Isso era sinagoga. Nem todo mundo era aceito na sinagoga. Pessoas aleijadas não podiam estar na sinagoga. Pessoas deficientes não podiam estar na sinagoga. O homem da mão ressequida entrou todo escondidinho na sinagoga, com a mão escondendo a sua mão. E Jesus disse assim: vem para o meio. E ele veio: estenda a mão. E ele estendeu a mão ressequida. E Jesus disse: porque no lugar que é para ser igreja, tem que aparecer as debilidades mesmo para ser curado. Tem que aparecer os defeitos mesmo para ser tratado. Mas a sinagoga era um lugar que as pessoas se escondiam para não serem tratadas, para não serem confrontadas, para não serem corrigidas, para não serem instruídas. Versículo Marcos 3, 13 e 14. Vamos finalizar. Serem enviados para anunciar o evangelho. E a esses 12 ele chamou de apóstolo. Outra coisa, irmãos, interessante aqui. Nenhum discípulo também perguntou: Senhor, o que é ser apóstolo? O Senhor está me chamando de apóstolo, o que é ser apóstolo? Sabe por quê? Porque essa palavra apóstolo também é uma palavra grega. No Antigo Testamento foi escrito hebraico e aramaico, o Novo Testamento escrito grego. E quem era o apóstolo? Lembrando novamente da eclésia. Cadê os discípulos da eclésia? Volta aqui. Cadê os discípulos da eclésia? Rapidinho, corre aqui. Vamos lá, discípulos da eclésia, chegue-se para perto. Aqui está a eclésia com os discípulos da eclésia. Diga assim: não os membros, os discípulos. E o que acontece? Quando essa eclésia ela era enviada, ela tinha um líder. E esse líder, ele tinha um nome. E qual era o nome desse líder? Apóstolo. O apóstolo era o líder da eclésia. Então Jesus diz para aqueles discípulos: vocês serão líderes de igreja, de eclésia, vocês vão implantar. Por isso que uma igreja, ela precisa de um apóstolo. Não necessariamente aqui tem que ter um apóstolo, mas no nosso ministério tem um apóstolo. É um desbravador, é um que abre igreja. Só que todos nós temos que estar debaixo dessa visão apostólica. Diga: visão apostólica. Ou seja, aquilo que o Senhor libera para o apóstolo Jair precisa chegar aqui para nós. E a gente que é discípulo, já fizemos o comprometimento público de seguir essa visão, de espalhar essa visão e de dar continuidade a essa visão. Aplauda Jesus nesse momento em nome de Jesus. Isso. Então, amados, nós estamos em uma conferência de discipulado. Estamos entendendo o que é ser discípulo na íntegra, no significado. Estar perto, relacionamento, aprender. O discípulo é um aprendiz que é treinado para cumprir o papel de igreja, que é ser enviado. Diga: eu faço discípulos. Quando que eu sou discípulo, pastor? Eu sou discípulo quando me aproximo do meu líder, quando me aproximo do meu pastor, quando eu aprendo os direcionamentos, quando eu ouço os conselhos, quando eu sou treinado, quando eu sou instruído. E quando é que eu faço discípulo? Quando eu vou e sou enviado e levo isso adiante. Quando eu trago alguém para a igreja, para a eclésia, para também ser treinado, para também ser instruído. Isso é igreja, irmãos.
Nós não podemos nos prender nas programações somente aqui dentro do prédio, porque isso é ser sinagoga. Quantas vezes a gente passa anos e anos, ou eu estou satisfeito como cristão, porque esse ano eu já cantei ao Senhor 365 hinos. Esse ano eu já fiz isso, eu já li tantas páginas da Bíblia. Irmãos, não podemos nos orgulhar disso. Eu não faltei nenhum RCE, mas não fui enviado, não ouvi o ID. Isso não é igreja. Enquanto nós não entendemos o que é ser igreja, o que é ser discípulo e o que é fazer discípulo, a nossa realidade, a nossa volta não muda. Por que não muda, pastor? Porque nós temos que influenciar o mundo. Os gregos iam conquistar um país, eles enviavam a eclésia para ir lá implantar. E quando eles chegavam lá e implantavam, a cultura era mudada. Quando eles iam conquistar, o povo de lá já falava a língua grega, já falava o helenismo. Era muito mais fácil. Por isso que eles causavam transformação. Até hoje nós somos influenciados pelo helenismo, metodologias de ensino e tudo mais. Até hoje. Qual é, pastor, o país que a gente vai, o território que a gente vai? Jesus deu uma direção: e vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Vocês vão transformar Jerusalém, vão transformar Samaria, vão transformar até os confins da terra. Como igreja, nós temos que impactar o mundo à nossa volta. E essa mudança não vai acontecer se a gente não entender o que é o discipulado. A mensagem que a Lidemara ministrou na sexta-feira. A igreja não causa mudança sem entender o que é essa visão, sem entender o que Jesus queria dizer com igreja, com fazer discípulo, com ser discípulo. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos causar a transformação à nossa volta. E o número de cristãos no Brasil versus o número de transformação continuará em descrédito. Essa realidade muda. E para nós precisa mudar em Curianópolis, quando somos enviados. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui à frente os primeiros líderes de célula dessa igreja. Os primeiros, lá no início. Os primeiros líderes de célula. Vem aqui à frente, por favor. Amados, tudo é claro, é o Senhor, é pelo Senhor. Lucas 10:1. Nós não somos enviados no nosso nome. O grupo da eclésia não era enviado no nome deles, eles eram enviados no nome do imperador. Quem era o imperador daquela época? Que trouxe esses? Alexandre Magno, conhecido como Alexandre Grande. Quando Jesus enviou os discípulos no nome de quem? Lucas 10:1, se não me engano. Jesus enviou o nome deles. E o que os discípulos falaram? Senhor, em teu nome até os demônios obedeciam. Porque a eclésia vai no nome de Jesus. O que eu vou falar aqui é com respeito a todos os líderes que essa igreja já teve, em consideração que eles merecem as suas devidas honras. Mas a realidade, irmãos, é que quando chegamos aqui, em um determinado nível, essa igreja, diante da sociedade, ela estava com certo descrédito. Estava ou não estava? Essa é uma realidade triste. E para que essa realidade fosse mudada, o Senhor nos direcionou a uma visão. Esses irmãos começaram a participar da célula do pastor, a primeira eclésia dessa igreja. Começaram a ser treinados. O que é uma célula? Chegaram para perto, se aproximaram. Eles se aproximaram dos pastores para entender o propósito.
para entender a visão, para entender o direcionamento. Eles se aproximaram, foram entendendo. Qual é a visão agora? É para ir para o encontro, vamos para o encontro. Qual é a visão agora? Fazer um curso de crescimento espiritual, vamos fazer o curso. Qual é a visão agora? CCE, CTD. Qual é a visão? Abrir uma célula, você já está preparado. E eles foram sendo enviados. Líder Oralete, líder Eli, líder Lucas e Keide, líder Leusimar, líder Mara. Eles foram, diga, enviados. E eles começaram a abrir a sua célula, sua eclésia. E depois, alguns já até enviaram e abriram outras e outras. Nós já temos aí a terceira geração. Depois veio outros para próximo do pastor. Quem foi que veio depois? Pastor Eliene veio para perto do pastor. Chegou depois. Líder Marciane veio para perto dos pastores. Rejane Pacheco já estava na célula do pastor, depois foi enviado. Se aproxima aí, crente, em nome de Jesus. A Ângela veio para perto, líder Kate, líder Lucas, líder Milton. Primeiro ele se aproximou da célula da líder Oralete, depois fez a sua própria célula também, começou a ser enviado. Aos poucos, irmãos, às vezes nem percebendo, mas Deus começou a mudar a realidade dessa igreja, a influência dessa igreja na cidade. Pessoas começaram a conhecer a Cristo, porque o propósito não é conhecer a igreja. O propósito de trazer as pessoas à igreja é para elas conhecer a Cristo. O propósito de levar a pessoa à célula é para conhecer a Cristo. E aí, querido, os primeiros líderes, segunda geração de líder, terceira geração de líder, nós chegamos em um nível, diga, em um nível, diga assim, agora, para expandir mais, diga, novos líderes precisam ser enviados. Você está perto o suficiente do seu líder para ser treinado, instruído e para ser enviado? Você está perto o suficiente do seu pastor para ser treinado, instruído e enviado? Isso é igreja. Isso é igreja. Se a gente não entender isso, irmãos, isso aqui será só uma camisa, isso aqui será só uma conferência, e nada vai mudar. Mas se nós entendermos isso, como os discípulos entenderam, peraí, o Senhor nos diz para fazer uma eclésia, a eclésia é isso, igreja é isso, ser discípulo é isso, é estar perto. E como eles entenderam? Por que eles entenderam, pastor? E todos os dias, nos templos e nas casas, no partir do pão, eles estavam juntos, sabendo que era discipulado, e eram enviados, e causaram a transformação. Diga para o seu vizinho, é a sua vez. Em nome de Jesus. Nós vamos passar um vídeo. Podem sentar ali, obrigado, em nome de Jesus. Aleluias. Eu acho que eu falei tudo aqui, né, irmãos? Discípulo, discipulado, igreja e apóstolo, né? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar,
servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.